Ainda, as entrevistas elas podem se concentrar em situações passadas, presentes ou envolver perguntas mais considerando questões pessoais. Além disso, os autores recomendam que que o entrevistador ele evite influenciar as respostas dos participantes, de modo que os participantes eles sejam livres e encorajados a falar sobre o seu próprio ponto de vista. E é aí que nós, enquanto pesquisadores qualitativos, devemos ter o cuidado de não induzir a fala do participante, de modo que realmente a resposta seja o ponto de vista do participante, e não um argumento que foi influenciado a partir do ponto de vista do entrevistador ou da entrevistadora. Em relação ao tempo da entrevista, então, a literatura destaca que pode variar entre 30 a 90 minutos. Já quando a gente pensa na utilização do grupo focal, então, basicamente, o grupo focal terá um grupo de participantes, que geralmente variam entre 6 a 12 participantes, que irão ser reunidos para discutir um tema específico ou um fenômeno específico que aquele grupo de pessoas tenha em comum. Além disso, o grupo focal ele também pode ser utilizado para que os pacientes possam explorar a interação com os profissionais da saúde, avaliar programas e tratamentos que estão sendo desenvolvidos para aquela condição específica, para obter uma compreensão mais específica das funções e das identidades dos profissionais da saúde e para examinar a percepção de educação profissional ou obter perspectivas sobre cuidados primários. Então, basicamente, o grupo focal, ele tem o objetivo de compreender melhor as experiências, e essas experiências, elas podem estar relacionadas à condição de saúde ou à interação com os profissionais da saúde. Geralmente, a discussão de um grupo focal dura entre 90 a 120 minutos e, como havia falado, geralmente será composto por 6 a 12 participantes. Pensando no roteiro da entrevista ou no roteiro do grupo focal, ambos irão utilizar um roteiro para guiar a discussão ou o diálogo. Então, basicamente, os pesquisadores precisam se atentar à sequência das perguntas, à formulação das perguntas, dando preferência à utilização de perguntas abertas, sempre estimulando o ponto de vista do participante de forma livre e aberta. Nós devemos evitar perguntas que se iniciem com o termo porquê. Nós devemos manter as perguntas o mais simples possível para facilitar a compreensão e o diálogo de forma mais natural. E o pesquisador deve estimar o tempo para cada pergunta. Além do tempo, nós devemos considerar a complexidade e categoria da pergunta, o nível de especialização do participante, o tamanho da discussão do grupo focal e a quantidade de discussão que você deseja obter com aquele item que for direcionado ao participante. Além disso, nós devemos revisar e testar as perguntas. E, especificamente nesse tópico, nós temos duas etapas metodológicas que são importantes para a maior confiabilidade do roteiro da entrevista ou do roteiro do grupo focal. A primeira etapa é o teste piloto, e outra etapa também é a análise de consultoria. Basicamente, no teste piloto, nós precisaremos testar as perguntas que foram estruturadas. E é nesse momento que os pesquisadores eles precisam estimar o tempo da sua entrevista, estimar se será necessário a reformulação de itens da entrevista. E a etapa da análise de consultoria, ela será realizada por 3 especialistas
que serão especialistas em pesquisa qualitativa ou no tema que será investigado no estudo. E esses 3 especialistas, eles terão o objetivo de identificar possíveis tendenciosidades nas perguntas e a necessidade de reformular algumas dessas perguntas ou as perguntas de modo geral do roteiro da entrevista. E como método de coleta de dados, nós temos ainda a observação. E o método de observação, ele pode ser realizado de quatro formas diferentes, como participante completo, com a observação com participação ativa, participação moderada e observador completo. E, basicamente, essas formas de observação, elas diferem em relação à atuação do pesquisador enquanto observador e a sua interação com o cenário específico em que está sendo analisado. Então, basicamente, no participante completo, o pesquisador, ele irá desempenhar um papel semelhante ao que é realizado no seu próprio ambiente de trabalho, na forma de participação ativa. O pesquisador, ele irá obter o acesso a um ambiente específico e irá observar o grupo de pessoas para o estudo. Geralmente, nessa forma, o pesquisador ele pode se movimentar à vontade. Na participação moderada, o pesquisador não necessariamente ele trabalha naquele ambiente específico em que será investigado, mas ele precisa estar localizado naquele local como pesquisador para conseguir coletar as informações necessárias, e o observador completo, no qual o pesquisador irá apenas observar e não irá participar do ambiente. Nós temos diferentes formas de coletar os dados, e nesse momento nós falamos da utilização de mídias, né? Então, pode ser feito de forma online e presencial. Algumas entrevistas são feitas também por ligação de voz, tá? E o grupo focal, ele pode ser feito de forma presencial e online também. Em relação à amostra na pesquisa qualitativa, além do plano de amostragem e da estratégia de recrutamento desses participantes, na pesquisa qualitativa, nós também precisamos estimar o tamanho da amostra. Basicamente, para estimar o tamanho da amostra, nós temos algumas recomendações na literatura que consideram valores estimados para entrevistas, para a realização de entrevistas, e cada abordagem terá um quantitativo diferente. E nós também temos valores estimados que consideram a representação dos conceitos ou a representação dos entrevistados de determinada da amostra em que está sendo investigada, tá? Além disso, além de considerar essas duas questões, que são os valores estimados na literatura por entrevistas ou a representação dos conceitos, nós devemos considerar atingir a saturação de dados. Então, apesar da gente ter esses valores recomendados, que são valores estimados, nós devemos considerar esses valores com cuidado. E, geralmente, a coleta de dados, o ideal é que ela aconteça até o observador, até o pesquisador, desculpa, até o pesquisador, junto aos membros que compõem a equipe para essa etapa específica, julgar que a saturação de dados foi obtida. Então, a saturação de dados, ela acontece quando nenhuma nova informação pode surgir dentro do processo de coleta de dados. Então, no momento em que você coletou e analisou, e o ideal é que esse processo de coleta e análise de dados, eles aconteçam de forma interativa na pesquisa, mas quando o pesquisador, ele observa que não há mais novas informações surgindo
e aí os dados, eles começam a ter informações muito parecidas, semelhantes, então não há novas informações a partir do que está sendo observado pelo investigador. Então, os dados, eles estão saturados, tá? E aí, para atingir o tamanho da amostra, como eu falei anteriormente, é necessário atingir a saturação de dados, que será discutido com o pesquisador e a equipe, mas os autores também trazem algumas recomendações que devem ser consideradas no momento de julgar se a saturação foi atingida ou não. Então, devemos estar atentos à riqueza das informações, à amplitude das questões e o método de coleta de dados, ao tipo de amostragens e recomendações científicas para, para atingir o tamanho da amostra. E como havia falado anteriormente, então nós iremos ter alguns valores estimados na literatura. Quando a gente pensa na análise de conteúdo, nós teremos uma recomendação de 15 a 20 entrevistas e também a representação dos conceitos. Então, a representação dos conceitos, a representação daquela amostra, né, específica, diz que a partir de 10 entrevistas, nós conseguimos representar 85% daqueles participantes que representam aquela população específica. Após 15 entrevistas, nós iremos atingir 90% dos conceitos, e após 20 entrevistas, nós podemos atingir 95% dos conceitos, e após 25 entrevistas, quase 100%. Pensando no grupo focal, especificamente, nós teremos uma recomendação que varia de 3 a 4 grupos focais como necessários para atingir a amostra necessária e atingir a saturação de dados, consequentemente. E após o processo de coleta de dados, nós iremos dar início a uma nova etapa da pesquisa qualitativa, que inicia o tratamento dos dados. Então, basicamente, nós iremos transcrever o conteúdo dos áudios, seja pela entrevista presencial, pela entrevista online, pela entrevista realizada por meio de chamada de voz. Então, independentemente da forma, os dados eles precisarão ser transcritos. E geralmente a transcrição tem um foco maior no próprio relato dos participantes. A transcrição na pesquisa qualitativa, ela deve ser realizada de forma dupla. Então, inicialmente, o material será transcrito por um investigador e um segundo investigador precisa fazer uma revisão cuidadosa, fazendo a releitura para garantir o mínimo possível de erros na transcrição. E é importante que a gente tenha em mente que uma boa transcrição influencia na análise de dados, tá? Durante essa etapa da transcrição, alguns autores e o próprio checklist da pesquisa qualitativa traz sobre o retorno das transcrições para os participantes. Então, geralmente, nós temos uma etapa que se chama de etapa de verificação, que é a etapa em que a transcrição irá retornar para o participante. Então, por exemplo, a transcrição do participante 1A irá retornar para o participante 1A, para que ele possa fornecer a sua visão em relação ao material que foi transcrito e que ele possa fazer as suas próprias observações. É importante que as transcrições elas sejam feitas com a anonimização de dados, então o nome dos participantes eles não serão expostos na transcrição e eles precisam estar em anônimo. Como softwares que podem auxiliar no processo de transcrição, então nós temos o Transcriptor, que é um software do Google mesmo, e algumas extensões que podem fazer a transcrição simultânea do áudio, tá? Além disso, nós temos também a produção de notas de campo.
A produção, a realização das notas de campo, elas podem ser feitas durante a entrevista ou após a entrevista. É recomendado por alguns autores que a realização das notas de campo elas sejam feitas durante cada entrevista, porque isso garante mais dados ricos. Geralmente, as informações que são anotadas pelo pesquisador no momento de realizar as notas de campo, geralmente não são captadas pela transcrição, já que a transcrição tem um foco maior nas palavras e nos relatos dos participantes. Geralmente, alterações emocionais ou influências no ambiente não são observadas na transcrição. E aí, as notas de campo podem deixar mais rico esses detalhes que dificilmente serão feitos pelo software, caso seja utilizado. Como havia falado anteriormente, outro procedimento importante é o teste piloto, e o teste piloto tem o objetivo de aumentar a confiabilidade do roteiro da entrevista, como havia falado anteriormente. Então, será observado a necessidade de reformulação de perguntas, será identificado possíveis tendenciosidades, será estimado o tempo da entrevista e, de forma complementar, será realizada análise de consultoria, como havia dito anteriormente, os especialistas irão fornecer a sua visão, né, a sua análise sobre o roteiro da entrevista, identificando possíveis itens que precisam ser reformulados.